Falar para a galera que está aí na ralação dos concursos públicos, o material que a gente recebeu hoje é, olha, ouro puro. Com certeza. Vamos mergulhar fundo num tema que é o coração da Constituição Federal, as liberdades. Isso. Mas, assim, em vez de só listar artigos, a gente vai olhar para isso como um cabo de guerra, sabe? Entre o nosso direito de ser livre e o poder do Estado de colocar limites. Uma tensão constante. Exato. Hoje, a gente vai analisar 3 campos de batalha onde essa disputa acontece todo dia. Primeiro, as regras do jogo, ou seja, o que pode ou não virar lei. Certo. Segundo, nosso direito sagrado de ir e vir. E terceiro, a nossa liberdade de escolher como ganhar a vida. 3 pilares. E a gente começa pela pedra fundamental de tudo isso, né? O famoso artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ok, vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. A minha primeira leitura, a mais óbvia, é, para mim, cidadã comum, tudo é permitido, a não ser que uma lei venha e diga, olha, isso aqui não pode. Aham. É a tal da autonomia da vontade. Eu posso pintar meu cabelo de verde, ouvir música esquisita, torcer pro time errado. A liberdade é a regra. É por aí? Exatamente esse é o ponto de partida. A sua interpretação está perfeita para o que a doutrina chama de perspectiva do particular. Para nós, o campo da liberdade é imenso, e as proibições são tipo ilhas nesse oceano. Certo. Mas o pulo do gato, que é onde as bancas de concurso adoram pegar o candidato, é virar essa lógica de cabeça para baixo. Como assim? Quando a gente olha para o poder público, para o Estado, a regra é o exato oposto. O administrador público, seja um prefeito, um fiscal da Receita ou um policial, ele não tem essa autonomia da vontade. Ele não pode fazer o que quer. De jeito nenhum. Ele só pode e deve fazer aquilo que a lei expressamente manda ou autoriza. Para o Estado, o oceano é de proibições, e as permissões para agir são as pequenas ilhas. Essa é a legalidade estrita lá do artigo 37 da Constituição. Espera um pouco, isso levanta uma questão prática. Se o Estado só pode fazer o que a lei manda, e se acontece uma emergência, tipo uma enchente, um desastre, o prefeito precisa esperar o Congresso votar uma lei específica para poder comprar botes e salvar as pessoas? Isso não parece prático. Excelente pergunta, porque ela nos força a entender a nuance. A lei não precisa ser um manual de instruções para cada pequena ação, entende? Entendi. Existem leis que dão competências gerais. A lei orgânica do município, por exemplo, vai dizer que é dever do prefeito zelar pela segurança dos cidadãos. Ah, ok. Numa situação de calamidade, decretada com base em lei, ele tem autorização legal para tomar as medidas necessárias. Ele não está agindo por vontade própria, mas sim cumprindo um dever que a lei já atribuiu a ele. A ação dele está vinculada à finalidade legal. Sim. A diferença crucial é que ele nunca poderia usar o dinheiro público para, sei lá, construir uma estátua dele mesmo no meio da praça. Porque não haveria nenhuma lei autorizando isso. Entendi. A lei dá o poder, mas também a coleira. Agora, o material que a gente recebeu insiste muito numa distinção que, confesso, sempre me pareceu um jogo de palavras. A diferença entre o princípio da legalidade e o da reserva legal. Sim, é uma confusão clássica. Os dois nomes têm legal, parecem a mesma coisa. Onde está a pegadinha? A pegadinha está no tipo de lei de que a gente está falando. Pense no princípio da legalidade, aquele do ninguém será obrigado a, como um conceito guarda-chuva, bem amplo. Ok. Quando a Constituição fala em virtude de lei, nesse sentido geral, ela está aceitando lei como sinônimo de qualquer norma jurídica válida. Pode ser uma lei ordinária do Congresso, claro. Mas também outras coisas. Exato. Pode ser uma medida provisória do presidente, um decreto, uma resolução da Anvisa. Ah, então lei, nesse caso, é um apelido para qualquer regra do jogo que venha do Estado, não importa exatamente quem escreveu, desde que tivesse poder para isso. Perfeito. É um universo normativo mais abrangente. Agora, a reserva legal é o contrário. É quando a Constituição desconfia e resolve ser mais exigente. Mais exigente como? Existem certos assuntos que são tão sensíveis, que mexem tanto com a nossa vida, que a Constituição diz: opa, calma lá.
Nesse assunto aqui, não aceito qualquer regra do jogo. Eu só confio na lei em sentido estrito. E o que seria essa lei em sentido estrito? É aquela que passa por todo o processo legislativo dentro do poder legislativo, com debate, votação. A lei raiz, digamos? Isso. A lei feita pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas, é o povo, por meio dos seus representantes eleitos, decidindo sobre temas cruciais. A Constituição basicamente reserva aquele tema para o debate democrático mais qualificado. Faz todo sentido. Então, a reserva legal é a Constituição sendo superprotetora com os nossos direitos. Ela diz, nesses assuntos sérios, eu só confio no Congresso. É uma trava de segurança contra o poder do Executivo, por exemplo? Perfeita a analogia, é exatamente uma trava de segurança. O exemplo mais clássico de todos é a criação de crimes. O artigo 5º diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Certo. Essa lei aqui é um caso de reserva legal. Só o Congresso Nacional pode criar um novo tipo penal. O presidente não pode de manhã acordar e editar uma medida provisória dizendo que usar camisa amarela agora é crime. Seria inconstitucional. E eu vejo aqui no material que essa reserva ainda se divide, simples e qualificada. Parece que a gente está descascando uma cebola. Exato, e cada camada é importante. A reserva legal simples é a mais fácil. É quando a Constituição só aponta para o legislador e diz: esse assunto é seu, resolva. Por exemplo, quando ela garante assistência religiosa em presídios, nos termos da lei. Ela só delega, não dá mais nenhum palpite. Então, a simples é a Constituição falando, o legislador se vira aí, delega e confia. Isso. Já na reserva legal qualificada, a Constituição é mais controladora. Ela delega, mas já estabelece as condições, os limites, o conteúdo mínimo que a lei deve ter. Ah! Ela não diz só se vira aí. Ela diz se vira aí, mas só dentro dessas 4 linhas que eu já desenhei aqui para você. Me dá um exemplo prático disso. O melhor exemplo que está na nossa fonte é o do sigilo telefônico. A Constituição diz que a quebra do sigilo das comunicações telefônicas depende de ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Ok, até aí parece simples. Mas ela continua. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pronto. Ah! Ela qualificou. Ela disse ao legislador: você pode criar a lei, mas você só pode permitir a quebra do grampo para essas 2 finalidades. Você não pode criar uma lei autorizando o grampo para cobrar dívida de condomínio, por exemplo. Ela deu a missão e o mapa. Parece todo santo dia. A liberdade de locomoção. Exatamente. O direito de ir, vir e ficar. Exato. E a regra, como a fonte aponta, é o direito de entrar, permanecer ou sair do país com seus bens em tempo de paz. Mas assim como nos outros casos, a primeira coisa que um bom concurseiro precisa notar são as palavras mágicas. E nos termos da lei. É um alerta. É um sinal luminoso piscando e dizendo: atenção, este direito não é absoluto. Ou seja, a própria Constituição já avisa que o legislador pode criar regras para o exercício desse direito. Precisamente. O exemplo da viagem ao Paraguai que está no material é ótimo para isso. Você tem total liberdade de pegar seu carro e cruzar a fronteira. Certo. Mas a lei pode, e de fato faz, estabelecer regras. Ela pode dizer que, na volta, você precisa parar na aduana e declarar bens acima de um certo valor. Essa obrigação de parar e declarar não é uma violação da sua liberdade de locomoção. É a lei regulamentando o exercício desse direito. Ok, a regulamentação faz sentido. Mas vamos para o extremo. Prisão. A prisão é a supressão total da liberdade de locomoção. Quando o Estado pode, legalmente, tirar esse nosso direito de forma tão drástica. Em tempos de paz, a Constituição é extremamente rigorosa. A regra geral é que ninguém será preso senão em 2 situações. Ou em flagrante delito, No calor do momento, isso, cometendo o crime ou logo após, ou por uma ordem judicial escrita e devidamente fundamentada. Não pode ser uma ordem de boca, não pode ser uma ordem sem justificativa. Precisa de um juiz analisando o caso e dizendo: sim, há motivos legais para prender esta pessoa. e tem exceção a essa regra do flagrante ou ordem judicial. Tem uma bem específica, que a fonte menciona: a esfera militar. Em caso de transgressão militar ou crime propriamente militar,
A prisão do militar pode ocorrer por ordem de uma autoridade militar superior, sem precisar de um juiz. É a prisão administrativa. Exatamente. Fora isso, para nós civis, a regra é clara. Ou foi pego com a mão na massa, ou precisa do papel assinado por um juiz. E em situações de caos total, tipo um estado de defesa ou estado de sítio, o governo ganha uma carta branca para prender todo mundo? Carta branca não, mas os poderes aumentam significativamente. Durante o estado de defesa, por exemplo, a Constituição permite a prisão por crime contra o Estado por até 10 dias, sem precisar de ordem judicial prévia. Nossa. Já no estado de sítio, a medida pode ser ainda mais severa, permitindo a obrigação de permanência em localidade determinada. Que é tipo uma prisão domiciliar em massa. Exato. Mas veja, mesmo nesses casos extremos, a Constituição estabelece prazos e controles, nunca um poder absoluto. Falando nesse embate, um tema que gerou um debate gigantesco e que a nossa fonte aborda é a tal da condução coercitiva. O que o STF decidiu sobre isso? Esse foi um julgamento marcante nas ADPFs 395 e 444. O Supremo declarou que é inconstitucional levar um investigado ou réu à força sob vara apenas para ser interrogado. Apenas para o interrogatório. Isso. A decisão se baseou em 2 pilares. Primeiro, é uma restrição desproporcional à liberdade de locomoção. Segundo, e talvez mais importante, viola o direito de não produzir prova contra si mesmo. Entendi. O raciocínio é, se a pessoa tem o direito de chegar no interrogatório e ficar em silêncio, Exato. não faz o menor sentido usar a força do Estado para obrigá-la a comparecer a um ato no qual ela pode legitimamente não dizer uma única palavra. Exatamente essa lógica. É uma coerção inútil e ilegal. Uma violência que não leva a lugar nenhum do ponto de vista processual válido. Certo. Mas é fundamental frisar o que o STF disse. A inconstitucionalidade é para esta finalidade específica. A condução coercitiva para outros atos, como levar uma testemunha, continua sendo discutida e, em muitos casos, permitida. E, claro, tem o habeas corpus para proteger a gente. O grande guardião contra qualquer abuso. Perfeito. Agora, saindo da locomoção física e indo para a nossa locomoção na vida econômica. Isso me leva a pensar na nossa liberdade profissional. Até que ponto o Estado pode me obrigar a ter uma licença, uma inscrição num conselho, um diploma para poder trabalhar? Essa é a outra área de tensão constante. E a resposta que o STF construiu é a chave para qualquer prova. A regra, de novo, é a liberdade. A Constituição diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas A exigência de qualificações é a exceção. E para que essa exceção seja válida, o Supremo criou um critério. A atividade profissional precisa ter um potencial lesivo. potencial lesivo. Mas esse critério não é meio subjetivo? Quem decide o que é lesivo? Porque, vou te dizer, um músico muito ruim pode causar um dano terrível aos meus ouvidos. Isso não conta? É uma ótima provocação e ajuda a gente a refinar o conceito. O potencial lesivo a que o STF se refere não é sobre gosto ruim. Não é sobre o sofrimento estético. Não. É sobre o risco de um dano concreto a direitos fundamentais de outras pessoas. A vida, a saúde, a segurança, o patrimônio. A pergunta que o tribunal faz é: se um profissional incompetente exercer essa atividade, ele pode causar um prejuízo grave e irreparável para a sociedade? Ah, agora ficou mais claro. Então, como esse critério foi aplicado nos casos práticos que a fonte menciona, como músicos, advogados e jornalistas? Eles são os exemplos perfeitos. No caso dos músicos, o STF disse que a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil era inconstitucional. Por quê? Porque um músico ruim, na pior das hipóteses... Só corre o risco de esvaziar a casa de shows. Exato. A atividade não tem potencial lesivo à saúde ou segurança da coletividade. Agora, vire a moeda. O exame da OAB para advogados. O STF disse que é perfeitamente constitucional. E por quê? Um mau advogado, um profissional sem qualificação, pode fazer uma pessoa inocente ser presa, pode fazer alguém perder todo o patrimônio de uma vida. O potencial lesivo é altíssimo. Faz todo sentido.
O DNA da profissão é o que define se o Estado pode ou não meter o bedelho. Mas e o caso dos jornalistas? Esse foi polêmico, porque o diploma foi derrubado. Um jornalista que publica uma notícia falsa não tem um potencial lesivo enorme? Tem, e esse foi o centro do debate. No entanto, o STF entendeu que a atividade jornalística está, assim, intrinsecamente ligada a outro direito fundamental poderosíssimo: a liberdade de expressão e de informação. Uma colisão de direitos? Exatamente. O tribunal pesou os dois lados e concluiu que o risco de usar a exigência de um diploma como uma forma de controle ou censura à imprensa era maior do que o risco de um jornalista não diplomado causar dano. A decisão priorizou a liberdade de expressão. Que resumo fantástico. Então, recapitulando a nossa conversa, a gente viu que a legalidade tem duas caras, uma ampla para nós e outra estrita para o Estado. Desvendamos o mistério da reserva legal como uma trava de segurança, navegamos pelos limites da nossa liberdade de locomoção. E a proteção do STF a ela. Isso. E por fim entendemos que, para o Estado restringir nossa liberdade profissional, a atividade precisa carregar um risco real de dano à sociedade. E o mais fascinante é ver como um direito puxa o outro, né? Como você mesmo notou, a decisão sobre o diploma de jornalista não foi só sobre liberdade profissional. Foi, no fundo, uma decisão sobre a importância da liberdade de expressão. Sim. E isso nos joga direto no campo de análise do nosso próximo material. Exatamente. E falando em liberdade de expressão, isso nos leva a uma questão ainda mais profunda que a Constituição apresenta. Ela garante a livre manifestação do pensamento, mas, na mesma frase, impõe um limite muito claro: a vedação ao anonimato. Por que a Constituição nos proíbe de sermos anônimos ao nos expressarmos? Como essa proibição se conecta com o direito de resposta e até com o uso de denúncias anônimas em investigações policiais que parecem contradizer essa regra? É essa análise que faremos a seguir. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.